Se você for muito cético e quiser encarar esse vídeo com uma simples análise de 2 obras de ficção, fique à vontade. Porque até em obras de ficção a gente pode trazer análise e aprender coisas muito interessantes, e é sobre isso esse vídeo. A gente vai falar sobre Conde Vlad, o Drácula. Eu sou a Josi, muito prazer. Já vou logo pedindo pra você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, se você gostar do meu conteúdo. Assim, eu fui magnetizada por essa história depois que eu assisti essa cena no Instagram. Eu descobri que o filme novo do Drácula, que lançou em setembro desse ano, era sobre, uma história de amor eterno. E que ele ficou procurando por 400 anos pela reencarnação da amada dele. Então eu comentei com a minha irmã que eu queria muito assistir esse filme. Gente, eu sou a pessoa que cresceu assistindo Crepúsculo. Eu sou apaixonada por filme de vampiro. Ainda mais romance. Pereira, preciso assistir esse filme, preciso. E eu comentei com a minha irmã que Drácula era inspirado numa pessoa real. Caso você não saiba, é inspirado em Vlad Drácula, que foi príncipe da Valáquia. Então, assim, foi um herói nacional da Romênia e um implacável empalador. Ele empalava as vítimas dele. Comentei isso com a minha irmã e me lembrei da existência dos livros da Lu Ganache. Já conhecia o trabalho dela, já assisti os vídeos do canal dela, já li outros livros, eu me lembrei disso. Falei, comentei com a minha irmã. É nesse ponto aqui que a história fica um pouco louca. Eu falei, se você for muito cético, encara como ficção. Ela é médium, trabalha com espiritualidade, e o livro ela relata que ela acessou a alma do Vlad, do verdadeiro Vlad. Então, supostamente, essa história ela é real. Supostamente, eu estou falando que é verdade. Eu sempre falo, eu gosto do ceticismo, você pode ser cético, porque eu também tenho a minha dose de ceticismo. Só que eu sou aquela pessoa cética muito curiosa. Eu te convido a ser um cético curioso. Por quê? Você pode desacreditar, você pode duvidar, porque isso é bom também. Você não tem que acreditar em tudo aquilo que os outros te falam. Mas seja um cético sem convicções, tipo assim, não, é esse aqui, pronto. Não, abre a mente para as possibilidades, né? Então vamos abrir a mente para as possibilidades e vamos entender que história é essa. Tanto a história do filme quanto a história dos livros. O que é essa história? Eu fiquei curiosa. Eu falei assim, eu vou ler esse livro. Ela começou a acessar essa história em 2000. O primeiro livro, são 2. O primeiro livro foi publicado em 2017. O segundo livro foi publicado em 2022, se eu não me engano. O filme começou a ser gravado em 2024 e foi lançado esse ano. Ou seja, os livros veio antes dessa história do filme e tem similaridades ali que eu achei bem interessante, e a gente vai aprender, a gente vai entender mais um pouquinho sobre essa história. Como que ele virou vampiro, né? Aí você tá assim, ó, essa história é real, como esse homem virou vampiro? A gente vai conversar sobre isso. Claro que eu também tenho que falar que vai ter spoiler, gente. Óbvio que vai ter spoiler. Por quê? Como que eu vou falar da história sem trazer spoiler? Só que eu vou tentar não dar tantos detalhes pra gerar um pouquinho de curiosidade também e vocês lerem principalmente o livro. Gostei mais do livro? Sim. Por quê? Se você for leitor, você vai entender o que eu tô falando. O livro, a gente tem muito mais riqueza de detalhes. A história do livro também, ela tá melhor construída do que o filme. O filme tem umas cenas um pouco ridículas, eu confesso. Mas a gente vai começar falando sobre o filme. O filme começa do ponto seguinte. Mostra cenas dele indo pra guerra lá, em nome da igreja, pra matar as pessoas. Enfim, e aí ele pede, lá pro Papa, não sei se era o Papa, se era um padre, só um sacerdote. Ele falou assim, olha, pede pra Deus proteger a minha amada, né? Porque sem ela não vou nem querer viver. Proteger ela, porque eu tô matando o nome dele, tem que proteger ela. Só que, o que acontece? Ela morre. Então ele fica muito chateado, óbvio, e ele renega Deus. My life no longer belongs to your God. Ele pediu proteção da mulher, Deus não protegeu, ele renega Deus. E por ele ter renegado a Deus, ele é amaldiçoado, é a maldição que é o vampirismo dele, que aí ele não pode morrer, ele não morre mais e, enfim, se tornou um vampiro. A história é assim e é basicamente ele triste, ele lá assim, desolado, esperando pelo retorno da Elizabeth, esperando ela reencarnar, e ali ele ficou numa busca por 400 anos pela alma dela. Resumi o filme. O filme é isso. Agora, e o livro? Gente, o livro, as coisas se tornam muito mais interessantes. Por quê? Porque a gente tem a perspectiva dele, a perspectiva da Elizabeth, a perspectiva de um terceiro personagem, que é o grego. Temos 3 perspectivas e a história dele desde a infância. A gente vai conhecer
saber o passado do vilão. A verdade é essa. E quando a gente descobre o passado do vilão, gera o quê? Empatia. A gente para e pensa assim, será que se eu tivesse essa situação eu não teria sido tão sádica quanto? Tão cruel quanto? Fica até o final desse vídeo que vai ter muitos pontos interessantes aqui pra gente analisar. Então, vou falar um pouquinho, né? Vou passar, que eu tô aqui com... eu passo pano pra ele, tá? Eu já tô aqui avisando que eu passo pano pra ele. E um outro ponto também é que a autora do livro, ela sempre fala no livro o quanto ela questionou a própria personalidade nesse sentido. Tipo, será que é um sonho, uma projeção astral? Será que é fruto da imaginação? Só que a verdade é que, mesmo que seja fruto da imaginação, que isso não seja real, tem uma coisa muito interessante pra gente aprender com isso tudo. Lá no começo eu te falei, pode ser uma obra de ficção, não tem problema. A gente sempre pode trazer uma análise de uma obra de ficção também, sabe? E se isso, assim, né, se a gente tiver uma cabeça um pouquinho mais aberta e isso ter uma fração de verdade, se torna mais interessante ainda. Então, às vezes, é interessante ser meio louco. Eu sou aquela pessoa que eu não acredito em tudo, mas eu também não desacredito de tudo. Eu gosto de deixar, tipo, quem sabe seja real, né? Quem sabe? Enfim, vamos começar. A gente conhece a história dele desde a infância. Eu vou falar dos pais dele para você começar a entender o quanto isso é problemático. Primeiro que se passa na Idade Média. Foi um momento muito sombrio da história. Para começar, Idade Média. O pai dele era um inquisidor. Eu não sei se é inquisidor ou inquisidor que fala. Então, ele matava os pagões em nome da igreja e o que ele ganhava com isso? O interesse real dele era a posse de terras e ampliar, né, o poder e o dinheiro dele. Então, era isso que ele queria. Então, ele matava as pessoas, né, matava os pagãos em nome da igreja, né, porque, nossa, eu tenho que salvar essas pessoas do pecado. Completamente incoerente, né, gente? Porque Jesus não pediu pra gente amar o próximo, né? Pediu pra gente amar o nosso inimigo e não sair matando todo mundo em nome da igreja. Então, assim, né, não preciso comentar muito sobre essa loucura, né? E não vamos fingir que isso não aconteceu, porque isso aconteceu sim, tá, gente? Vamos estudar um pouquinho de história aí, a gente sabe que isso aconteceu. Enfim, o pai dele era esse ser humano cruel, a mãe dele era uma fanática religiosa, mas a gente tem que lembrar que era a Idade Média. Por que para ela era conveniente essa proximidade com, né, esses líderes religiosos? Por quê? Porque a mulher ela não exercia nada, né? Mulher não era nada. Até hoje tem homem que para ele mulher não é nada, né? Então a única função dela ali na existência dela era o quê? Procriar. Depois que ela teve o Vlad, ela ficou infértil. Ela odiava o filho, porque ela acreditava que era culpa dele ela ter se tornado infértil. Então, pro marido dela, ela não era nada. E com essa relação que ela tinha com a igreja, ela poderia ser alguém. Isso era inconveniente para ela, porque ela se tornava, ela tinha alguma importância como pessoa. E ela tinha um certo poder em cima do marido, porque se ele fizesse alguma coisa, ela podia denunciar ele para a igreja e a igreja tirar ele o poder que ele tinha lá de matar as pessoas para poder ter terras, entendeu? Então meio que ele comia na mão dela e era a única forma dela ter algum poder e ter alguma significância como mulher nessa sociedade. Então, você já entendeu quanto é problemático essas duas pessoas. E eles cagavam para o filho deles. Então, o Vlad cresceu uma criança solitária, muito sozinha. Quem que é o Grego, né? O Grego foi um escravo, porque ele foi, enfim, capturado pelo pai do Vlad e tinha a função de educar o Vlad, mas aconteceu várias coisas que ele não conseguia ter muita proximidade, então ele só observava o Vlad. E uma coisa que ele sempre falou, que ele observava desde a infância, que ele era muito inteligente. Ele era uma criança muito inteligente e se ele tivesse nascido em um outro contexto, ele teria sido um grande gênio. Agora, ele era aquela criança com um potencial muito grande, com uma inteligência muito grande, só que sendo completamente contaminada pelo contexto em que ele vivia. Então, assim, ele foi contaminado. Ele foi contaminado. Então, e como que era a mente do Vlad? O Vlad, ele tinha uma mente excêntrica.
pouco problemática, pra ser sincera. Então, assim, desde criança ele era sádico. Ele sentia prazer na dor e ele era muito... Ele sempre foi mórbido, ele sempre foi triste. Ele aprendeu quem que era Jesus a partir da ama dele, né? Porque o pai e a mãe dele, ó, para ele. Ele aprendeu a partir da criada, né, da escrava que cuidava dele. E passou para ele a perspectiva de Jesus como aquela pessoa que veio para trazer igualdade, né? Mas que ele foi morto. Uma perspectiva diferente daquela perspectiva religiosa dos pais. Ele cresceu e ele amou esse Jesus e ele, criança, criou na cabeça dele a loucura de que ele queria morrer como Jesus. Então, ele começou a deixar os animais a picarem ele. E nisso, ele foi mordido por ratos. Ficou doente e não morreu. Depois, ele foi picado por cobras. Mas ele deixava ser picado por cobras porque ele queria morrer. Você consegue entender que uma criança, ele era muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele já tinha uma perturbação mental ali, tinha um trem meio estranho, e ele queria morrer. Isso você já vê o quanto ele já era perturbado desde a infância. Então, ele foi picado pelas cobras, e a igreja olhou e falou, ele não morreu, de novo, ele não morreu. Eu falei assim, não, ele é um milagre, é um milagre, é um milagre. Aí que o pai dele percebeu que aqui, né, os religiosos ali, os padres, enfim, queria pegar ele e levar para a igreja para ele ser também um sacerdote, enfim, porque ele é um milagre. Ele falou, vai não, porque ele queria o quê? Que o filho dele fosse um sucessor dele, né? Começou a levar uma criança para acompanhar ele nas matanças, nas crueldades que fazia lá com os pagões. Gente, é muita coisa absurda, sabe? É muita coisa horrorosa. Horrorosa, entendeu? Eu não vou dar detalhes para vocês ficarem curiosos. E isso é o início da transformação em vampiro, porque na verdade no livro é um pouco diferente dessa ideia de vampiro do filme, por exemplo. Mas existe uma bestialização, existe uma regressão do DNA, digamos assim. Ele vai ter algumas mutações, algumas excentricidades, só que isso é de uma forma negativa. Mas existem benefícios e foi usado esses benefícios. A verdade é que ele foi muito manipulado também, ele foi muito usado e vocês têm que ler pra vocês entenderem como que ele se tornou um vampiro. Onde que entra a Elizabeth nessa história? A gente vai começar a falar sobre isso. Ele conheceu a Elizabeth quando ela tinha 15 anos. Ela tinha 15 e ele 17. E assim, gente, vamos falar um pouquinho da Elizabeth. Porque o Vlad, vocês entenderam que ele já era uma criança meio perturbada, ele era muito inteligente, mas ele também era muito triste, mas vocês entenderam que ele era problemático, ele tinha uns probleminhas de cabeça, né? No mínimo, por se dizer. Ele já estava ali transformando em vampiro. A Elizabeth, ela é o oposto complementar dele. Eles são como yin e yang. Ele é a polaridade negativa e ela é a polaridade positiva. Então ela também foi órfã de pais vivos, porque assim, a relação dos pais são bem similares. E ela foi a filha mais... Enquanto o Vlad é o filho único, ela era a filha mais nova, mas ela foi muito largada. Então ela foi aquela criança que ficava lá no jardim, com as flores, com os pássaros, enfim. Mas ela tinha, sabe, aquela mente limpa. Ela não tinha questionamentos profundos, que nem o Vlad, que tinha uma mente mais inquieta, de querer entender tudo. E também que já foi inserido em muita crueldade, muita coisa esquisita logo na infância. Ela não, ela tava lá assim, ela era muito pura, mas uma pureza também vindo da ignorância, de não ter repertório para entender a maldade do mundo. Então, tipo, ela não foi enfiada naquele contexto bem sombrio que o Vlad foi enfiado, mas ao mesmo tempo ela também não tinha aquela mente agitada que ele tinha. Ela tinha uma mente mais limpa, então ela tinha uma pureza muito grande. Então você vê que eles são duas polaridades, sabe? É yin e yang. Então, assim, quando eles se conhecem, gente, é um amor, assim, fora do normal, em um momento da história que isso também não era normal, porque as pessoas casavam por puro interesse. Não que não tenha havido, não sei se essa palavra existe. Tô conjugando o verbo certo? Não sei nem falar português. Teve ali também um interesse, né, familiar, porque ambos tinham o mesmo status ali, os pais tinham, né, relações parecidas também, enfim, foi benefício mútuo ali, interesse familiar, só que existiu um amor entre eles,
E isso, ninguém casava por amor, gente. É a Idade Média, entendeu? Ninguém casava por amor. E, na verdade, ele tinha que casar com a irmã mais velha dela. Só que ele apaixonou por ela e, enfim, ele fez as coisas dele lá pra conseguir casar com ela. Eles se casaram e eles se amaram. O amor deles teve algumas coisas esquisitas nesse trem também, tá? Mas, assim, eu não vou dar detalhes aqui. Mas teve algumas coisas esquisitas que eu fiquei meio traumatizada. Fiquei tipo, que é isso, meu Deus? Mas você não pode julgar, como a Lu mesmo falou no vídeo, você não pode julgar com os olhos de hoje. Você tem que se colocar no lugar deles naquele momento. Aí você entende, tipo, tá, entendi, ultrapassei esse limite aqui. Entendi. Então você tem sempre que tentar entender o contexto em que aquilo foi vivenciado. Sempre pensar nesse sentido. Enfim, mas o amor que eles viviam transformava ele num ser muito melhor, numa pessoa muito melhor. Isso é indiscutível, sabe? Então, assim, o amor dela era a salvação dele. Só que, gente, não tem como se fechar do mundo, viver só o amor deles e... Nossa, né? Não existe mais ninguém. Eles são puxados para, eles são separados um do outro, né? No sentido de, tipo, eles perderam aquela sintonia total que eles tinham e eles começam a ser afastados por causa da vida, das coisas que eles precisavam fazer e ali eles vão se perdendo, mas se perdendo também na própria sombra, sabe? Ele vai se tornando o vampiro que ele, né, era, sem o equilíbrio do amor dela, mas ela também vai se perdendo, ela também começa a entrar em manipulações, e ele também, e vira uma grande loucura. E eu falo, tipo assim, o enredo do filme é muito... Gente, nossa senhora, quem escreveu o filme tava... O roteiro foi fraco. A história ficou... Teve algumas cenas assim que eu fiquei tipo assim, nossa, velho, que vergonha alheia. Então, eu li o livro primeiro, gente. O livro tem problemas, tem muita coisa ali, tipo, muita coisa aconteceu, muita coisa, muito detalhe, muita coisa, assim, sabe? Leia que você vai entender. Que deixou pra mim o filme muito mais ou menos. O filme ficou muito mais ou menos perto do livro. E, gente, a Elizabeth também morre por culpa da igreja, sabe? Pra manipular o Vlad. Só que ele se perde totalmente, ele fica louco da cabeça. E assim como no filme ele renega Deus, nesse momento, quando a Elizabeth morre, ele mata também todo o amor que ele tinha por Jesus, né? Nesse contexto do livro. E assim como no livro, onde ele procura pela reencarnação dela, no livro também. A diferença é que no livro ele não precisou esperar 400 anos, que nem no filme, e ele encontra ela, ele vai encontrar a reencarnação da Elizabeth, mas ela tem 5 anos. E nesse segundo encontro, gente, ele tava a um passo de se perder completamente na sombra dele, porque o negócio ficou sinistro. O negócio ficou sinistro. Então, tipo assim, foi isso aqui pra ele se tornar um monstro totalmente, sabe? E então ela entrou nessa história como, né, um resgate dele. Ele foi pra ela um amigo. Então, assim, apesar de ter tido umas coisas muito esquisitas entre eles, né? Mas ele não foi, né? Não ficou esquisito, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Não houve essa esquisitice ali, assim, de uma relação de um homem com uma criança. Não teve essa relação esquisita. Então, assim, ele foi pra ela um amigo. Então, o amor dele já tava mais utilizado nesse sentido. Então, ele aprendeu a amar ela também, não só como mulher, ela também aprendeu a amar ele não só como homem, e ela foi crescendo, foi ajudando. Então, tipo assim, aconteceu um monte de coisa, eles tiveram que fugir, porque as pessoas queriam matar ele, enfim, aconteceu muita coisa. Vocês têm que ler o livro pra vocês entenderem, porque eu vou focar um pouquinho mais na relação dos dois. Então, assim, ela foi crescendo, então ela já tava ali, já virando mocinha, mas eles não tiveram um envolvimento amoroso nessa segunda vida dela. Ela era o mundo dele. A verdade é essa, sabe? Ele vivia
em função dela. E chegou um ponto em que aquilo poderia se transformar em algo muito problemático. Porque quando você precisa de uma outra pessoa para a sua vida ter significado, isso é problemático. Quando você ama a ponto de você ter medo de perder essa pessoa, você gera uma dependência muito grande, um sentimento de posse muito grande. Esse tipo de amor, ele é doentio, sabe? E ainda hoje muita gente ama dessa maneira e isso é problemático, sabe? E ela era um espírito de muita luminosidade, então tipo, ela tinha uma evolução espiritual bem maior do que do Vlad, ela tinha uma espiritualidade muito grande, ela tinha uma mediunidade, então ela virou pro grego e falou, olha, eu vou ir pro outro plano, né? Eu vou partir para outro plano aqui, porque esse amor que a gente possui, ele pode levar um caminho onde vai ter uma regressão de ambos, né? Porque não estava muito saudável, né? Porque ele amava ela com muita posse. E aí o carinha mesmo, né, descreve nesse momento, o grego fala, né, tipo assim, na hora que ele soube que ela ia morrer, e tipo assim, ele não vai conseguir viver sem ela. Ele temeu o que iria acontecer com o Vlad. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ela morre, ele simplesmente desiste de viver. Ele desiste de viver. E assim, eu tô contando o livro todo, né, gente? Eu contando o filme, mas como que eu vou gravar esse vídeo e falar sobre isso sem contar o que vai acontecer, né? Mas tem muito detalhe, muita coisa interessante e não quero que os spoilers te tire a vontade de ler ou mesmo assistir o filme. Mas principalmente ler. Enfim, gente, ele desiste de viver. Então, assim, ele parou de comer, de beber água, de tudo e morre também pouco tempo depois. Só que assim, né, gente, existe uma discrepância entre as almas, né? Uma alma mais sombria, uma alma mais luminosa. Ele foi para um umbral, ele fez muita coisa esquisita. Então, ele tinha um processo dele ali de vampirismo, então ele vai para um umbral. O que é umbral, caso você não saiba? A diferença de umbral e de inferno, no umbral, essa alma ela não tá sendo queimada eternamente no fogo do inferno, sabe? Condenada eternamente no fogo. Não existe essa condenação eterna. É questão de vibração. Então, assim, ele tinha muita negatividade. Então, ele vai ir para um lugar onde é compatível com a própria negatividade e nesse lugar vai sendo magnetizado outras almas similares, outras pessoas, outras bestas, né? Outros seres que estão compartilhando da mesma negatividade. E é uma autocondenação no sentido de que a culpa, o ódio, o rancor, tudo leva para esse caminho negativo, entendeu? E obviamente que a Elizabeth, ela já estava mais sutilizada, era uma alma mais pura, então ela estava num lugar compatível com essa vibração, então num lugar mais de luz, e ele estava ali preso na escuridão. Então o umbral, ele é descrito como um lugar sombrio, é escuridão total. Então a pessoa entra na própria negatividade, na própria escuridão da alma, sabe? Eu usei essa analogia com a minha irmã de explicar isso para ela. Por exemplo, quando a gente está perturbado mentalmente, quando a gente está, sabe, muito negativo, quando a gente está muito chateado, com raiva, a vida da gente tem esse gosto amargo, sabe? Ela é mais sombria. A gente não sabe tomar decisões direito, a gente pode tomar decisões ruins, isso gera consequências ruins. Então, assim, é ação e reação, entende? Então, tipo, ele viveu muita coisa ruim, muita situação que ele teve que agir, teve coisas que ele não teve escolha, então ele teve que tomar decisões ruins. Então, tipo assim, foi sucessiva a ações ruins, coisas esquisitas que ele vivenciou. Então ele tinha muita sombra e ele foi para um lugar correspondente ao tamanho da escuridão dele. E ele ficou 700 anos no umbral. Então ele teve que passar pro processo dele, ele teve que aprender a amar a própria sombra e aos pouquinhos transmutando aquilo e voltando. Então o livro narra também esse processo dele, sabe? De dissolver essa escuridão profunda que ele vivenciou. E a Elizabeth, obviamente, nunca deixou de amar, porque é uma história de amor eterno. Então ela nunca deixou de amá-lo. No filme, como que termina o filme? No filme, o padre ele encontra a Elizabeth, mas ele é perseguido
né? Que eles queriam matar ele, porque ele era um vampiro, no filme aqui, né? E o que acontece? O padre vira e fala assim, cara, eu quero salvar você, porque o padre pensou assim, né? Era esse o fato. O padre falou assim, eu tenho que matar ele, porque matando ele, que é ele que foi amaldiçoado e contaminou outras pessoas, né? Transformou outras pessoas em vampiro. Porque no filme ele transforma as outras pessoas em vampiro pra ajudar a encontrar a Elizabeth. Então, diz assim, não, eu tenho que matar ele porque a maldição tá nele. Se matou ele, a maldição das outras pessoas que ele transformou em vampiro vai embora também. Então, o cara falou assim, cara, eu só quero que você aceite Deus novamente, né? Porque ele renegou Deus. Basicamente é isso, e ele aceita, né? Então ali ele morre. E a Elizabeth mesmo fala, por que você fez isso? Né? Porque depois de 400 anos que eles se reencontram, tipo, por que ele fez isso? Aí ele, porque eu te amo. E ele morre. O filme termina assim. Eu falei pra mim, agora eu não gostei. Mas você sabia que ele morreu? Gente, no filme eu queria que eles fossem vampiros e se amassem pra sempre. Pronto, falei, eu queria isso. Aí ele morreu no filme. Eles não ficaram juntos. Ai, no livro, eles morrem, mas eles não ficam juntos porque uma tá no umbral, outra não tá no umbral. Aí depois de 700 anos, ele sai do umbral, né, começa a recuperar a alma dele. E aí, né, que ele tem aquele encontro com a Elizabeth novamente. E ele tá no processo de recuperação e ela sempre foi ali, né, a outra polaridade dele, mas também esse amor que ajuda a recuperação dele, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Então existe uma redenção em ambos, tanto no livro quanto no filme, existe uma redenção da alma dele. E uma coisa no livro que eu achei linda, que ele fala que Deus ama até a escuridão, né? Então, assim, ele aprendeu a se amar, foi entendendo quem era Jesus de verdade. Não era aquele Jesus, né, que mandou a igreja matar as pessoas, obviamente, né? Então, ele vai aprender a amar de novo, que ele começou a ter essa recuperação, né, da alma dele, quando ele reencontra a Elizabeth, né, na segunda vida dela, que é a Alice. Ele foi aprendendo porque eles encontraram os evangelhos de João, acho que é isso. Então, tipo assim, foi aprendendo sobre Emanuel, mas um Jesus, né, não aquele Jesus distorcido, a mensagem de Jesus verdadeira, de amar o próximo como a ti mesmo, de amor, de Deus ser amor incondicional. Então, ele acessou essa verdade, então ele sempre lembrava disso. Então, é literalmente esse retornar para a luz, retornar para o amor, né, dessa transmutação da sombra através do amor, e não só o amor da Elizabeth, mas também o amor de Deus. Então existiu essa similaridade nas duas histórias e eu achei muito interessante. E é sobre isso, sabe? É sobre você... Como eu posso encerrar esse vídeo? É sobre o amor. É sobre o amor, e não só o amor entre duas pessoas, mas o amor também de Deus, sabe? Então eu acho muito interessante e vale a pena ler o livro, que vocês vão aprofundar melhor nessa questão. E cara, é isso, sabe? Eu não sei mais o que eu posso dizer, eu contei o trem tudo. E tem essa, velho, no final desse vídeo a gente começa falando de Drácula e termina falando de Deus. É sobre isso, cara. Mas também tem isso em ambas as histórias, né? Então a gente tá aqui pra transmutar as nossas sombras. Eu acho que o que eu mais gosto, porque faz parte da minha crença, eu acredito, né, que exista um umbral, mas acho que o principal ponto eu não acredito, porque eu acho muito cruel a condenação eterna no fogo do inferno. Isso é muito cruel, sabe? O Deus que eu acredito é um Deus que ele ama incondicionalmente e você tem a oportunidade de evoluir. Mesmo que você fique 700 anos no umbral, você não está condenado eternamente ao fogo do inferno, entendeu? Ele ficou lá, mas ele viveu o processo dele e retornou para a luz. Eu acho que esse é o grande ponto, porque é muito mais amoroso você retornar para a luz. Ah, mas reencarnação. Eu acredito em reencarnação também, porque eu acho muito mais amoroso você ter a oportunidade de vivenciar outra vida e de evoluir como alma, sabe? Porque para mim não entra na minha cabeça Deus ser amor incondicional, como Jesus dizia, e condenar a pessoa ao fogo do inferno. Por quê? Gente, você pode ter o mesmo julgamento se você tiver as mesmas condições. Então, olha a diferença de como que foi a vida da Elizabeth e como foi a diferença da vida do Vlad.
o contexto que ele estava inserido, a família dele, tudo que ele vivenciou, fez com que a alma dele se corrompesse. E aí a pessoa, ela nasce num contexto horroroso, horroroso. E aí ela se torna uma pessoa ruim por causa do contexto horroroso que ela foi inserida. E aí ela vai ter o mesmo julgamento daquela pessoa que nasceu com dinheiro, num país melhor, com a família estruturada, aprendendo a amar. E aí ela vai ter o mesmo julgamento. Isso é cruel. Eu acho isso cruel. E eu me recuso a acreditar nisso, sabe? Eu me recusei a acreditar que duas pessoas de contexto totalmente diferente vai ter o mesmo julgamento. Então, assim, eu não acredito nisso. Eu acho que um Deus que pune, você tem que uma vida só para viver, você tem contextos diferentes, você vai ter o mesmo julgamento, e aí se você for uma pessoa ruim, você vai queimar eternamente no fogo do inferno, eu me recuso a acreditar nisso. Por isso que eu acredito em umbral, por isso que eu acredito em reencarnação, porque pra mim é muito mais amoroso, e pra mim, por mais que o coitado tenha sofrido 700 anos no inferno não, no umbral, ele teve a redenção dele, e ele voltou a amar, e ele curou, né, tá no processo de curar tudo que de ruim que viveu, e é isso, é sobre redenção da alma, é sobre se reconectar de novo, é sobre não ser condenado eternamente ao fogo do inferno. E se inscreva no canal, deixe seu comentário. Se você discordar de mim, você pode falar lá que você discorda. Não tem problema. E um grande beijo, até o próximo vídeo.